Hoje a gente vai, mergulhar de cabeça em uma das histórias mais conhecidas do mundo, sabe? Daquelas que todo mundo acha que sabe de cor. A queda do homem. Lá no Gênesis capítulo 3. A nossa fonte vai ser uma só. O próprio texto, na versão Almeida atualizada. E a missão aqui é tentar enxergar essa narrativa com outros olhos, como se fosse, sei lá, a primeira vez. A gente vai seguir os personagens, entender as motivações, as consequências, mas olhando só para o que está escrito ali. Ok, vamos lá desvendar essa história que, talvez, não seja tão simples quanto parece. E que bom que a gente vai fazer isso, porque essa história nossa, um gigante. Em pouquíssimos parágrafos, ela joga na mesa os temas que vão definir grande parte do pensamento ocidental. A ideia de desobediência, o que significa, de fato, conhecer o bem e o mal, a origem da vergonha, do sofrimento, até da nossa mortalidade. É uma narrativa com uma densidade psicológica, assim, absurda, toda construída em cima de diálogos que mudam tudo. Exato, tudo começa com um diálogo, né? Uma conversa que parece quase inofensiva. O texto apresenta a serpente como o mais astuto de todos os animais. E ela chega na mulher não com uma acusação, mas com uma pergunta. E que pergunta, hein? É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Essa pergunta já chega meio torta, não acha? Totalmente. É uma distorção sutil, uma generalização que já planta ali uma sementinha de dúvida. Sobre a bondade da regra, talvez. Exato. É uma jogada de mestre. Ela pega a proibição de uma árvore e transforma numa proibição geral, como se Deus fosse um tirano que proíbe tudo. E a resposta da mulher é ainda mais reveladora. Ela corrige a serpente, Mas com um pequeno detalhe a mais. Ela diz que Deus falou: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Essa parte do nem nele tocareis não está na ordem original. Peraí, mas esse detalhe do não tocar parece uma coisa tão pequena. Por que isso é tão crucial? É essa brecha que a serpente estava esperando? Eu acredito que sim. Esse pequeno acréscimo mostra que na mente da mulher a proibição já tinha virado algo maior, mais pesado do que era. Pode ser por medo, por um excesso de cautela, mas revela uma relação com a regra que já não é de simples confiança, entende? É de ansiedade. Entendi. A serpente percebe essa fissura, essa pequena distância entre a ordem original e a percepção humana dela. E é aí que ela dá o bote. Ela para de sugerir e passa a afirmar categoricamente: certamente não morrereis. É uma negação direta, na cara. Ela basicamente chama Deus de mentiroso. E logo em seguida vem a isca, a grande promessa que explica o porquê da suposta mentira. Exatamente. A serpente oferece uma narrativa nova, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão. E aqui vem o ponto. E sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A tentação deixa de ser sobre uma fruta. Vira uma questão de status, de ascensão. É a promessa de um tipo de conhecimento que te coloca no mesmo patamar da divindade. Essa expressão conhecer o bem e o mal é a chave de tudo, né? Mas o que isso realmente significa nesse contexto? É saber o que é certo e errado, como a gente entende hoje, ou é algo mais profundo, tipo ter o poder de decidir o que é certo e errado? Essa é a grande questão. Muitos estudiosos argumentam que não se trata de adquirir uma bússola moral, mas sim de reivindicar a autonomia. É a passagem de um estado de dependência, quase infantil, para um estado de soberania, onde você se torna o juiz da sua própria realidade, definindo por si mesmo o que é bom e o que é mal. A serpente oferece a passagem para a vida adulta, com todos os poderes e todos os riscos que isso implica. E a oferta é boa demais para ser recusada. O que eu acho incrível é como o texto detalha o processo de decisão da mulher. Não é um impulso, sabe? Ela analisa a situação. O texto diz que ela viu que a árvore era 1. Boa para se comer. O apelo físico. Isso. 2. Agradável aos olhos. O apelo estético. E 3. Desejável para dar entendimento. O apelo intelectual que se conecta direto com a promessa da serpente. O que é fascinante é que a decisão dela não é um ato de pura paixão, né?
O texto a descreve quase como uma filósofa, pesando 3 tipos de apelo: o do corpo, o da beleza e o da mente. A tragédia da narrativa é que todo esse processo racional, essa deliberação cuidadosa, a leva para o caminho da transgressão. E a ação é super direta. Simples e direta. Ela tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Fim. E a consequência é imediata. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então a promessa da serpente se cumpre, os olhos se abrem, mas o resultado é vergonha. Não era bem o poder divino que eles esperavam, imagino. Exato, o conhecimento chega, mas ele vem com um efeito colateral terrível. Uma autoconsciência dolorosa. A nudez, que antes era só um estado de inocência, de integração, agora é percebida como vulnerabilidade, como exposição. E a primeira reação é tentar se cobrir. A primeira coisa que essa nova consciência produz é uma tentativa de se proteger. Eles coceram folhas de figueira. É a primeira tecnologia humana uma solução frágil para cobrir uma vulnerabilidade que é muito mais interna do que externa. E a cena seguinte mostra como essa barreira agora se estende à relação com o divino. O texto diz que eles ouvem a voz de Deus à tardinha e se escondem. A proximidade que existia antes quebrou. E aí vem a pergunta que ecoa até hoje. Onde estás? Essa pergunta é de cortar o coração. Obviamente não é uma pergunta sobre a localização no GPS do jardim, né? É uma pergunta existencial. É em que estado você se encontra? O que aconteceu com você? E a resposta do homem entrega tudo. Tudo. Ele não diz, tô atrás da moita. Ele diz, ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e escondi-me. 2 emoções totalmente novas aparecem e definem a nova condição humana: medo e vergonha. A relação foi redefinida. E a partir daí a conversa vira um inquérito. Quando Deus pergunta diretamente se ele comeu do fruto, a resposta do homem é aquela clássica, né? Ele joga a culpa pro outro. A mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Ele não só culpa a mulher, mas dá uma cutucada em Deus também. A mulher que você me deu. E aqui começa o que talvez seja a primeira reunião de resolução de conflitos da história. E já começa com todo mundo apontando o dedo. É uma cena que se repete até hoje em qualquer lugar. A mulher, pressionada, faz a mesma coisa, aponta para a serpente. A serpente enganou-me e eu comi. Cria-se uma cadeia de acusações onde ninguém assume a responsabilidade. Ok, o interrogatório acaba, ninguém assume a culpa. Como a autoridade divina reage a isso? Imagino que não seja com... Ok, pessoal, vamos tentar de novo. De jeito nenhum. A reação é uma série de sentenças que são, na verdade, descrições das novas realidades de cada um. Não são maldições arbitrárias, o texto as apresenta como consequências diretas, que redefinem a natureza e as relações de cada personagem. Começando pela origem do problema. Claro, a serpente. Ela é amaldiçoada, condenada a rastejar, comer pó. E aí vem aquela frase enigmática. Porém, inimizade entre ti e a mulher, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso sempre me pareceu uma imagem muito específica. O que tem em jogo aqui? É uma imagem de conflito perpétuo e mútuo. Um golpe na cabeça é potencialmente fatal, enquanto uma picada no calcanhar é dolorosa, prejudicial, mas não necessariamente definitiva. Muitas tradições interpretam isso como uma profecia de uma luta constante entre a humanidade e uma força antagônica, sabe? Uma luta onde a humanidade teria, no fim, a vantagem, mas não sem sofrer danos no processo. Faz sentido. E para a mulher? A sentença dela também tem 2 partes e é bem pesada. Pesadíssima. Primeiro, a dor no parto é multiplicada. O ato de gerar vida, que seria a expressão máxima da continuidade, agora é marcado pelo sofrimento. E a segunda parte é uma das mais debatidas do texto. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Isso aponta para uma quebra na harmonia original. Onde antes havia parceria, agora o texto descreve uma dinâmica de desejo e dominação, de conflito. E por fim, o homem. A consequência para ele não cai direto no corpo, mas no trabalho, na relação com o mundo. Exato. A terra é amaldiçoada por causa dele.
É como se a desarmonia entre o homem e o divino se espalhasse para a relação entre o homem e a natureza. Então, o trabalho em si não é a maldição, mas o fato de que ele se torna uma luta, uma fadiga. Exatamente. O trabalho deixa de ser a atividade prazerosa de cultivar e guardar o jardim e se torna uma batalha contra espinhos e abrolhos. O sustento virá do suor do teu rosto. E a sentença termina com um decreto final que vale para todos: a mortalidade. Até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e ao pó tornarás. É o fechamento do ciclo. A vida agora tem um fim. Depois de sentenças tão pesadas, a gente espera que a porta se feche na cara deles. Mas a história ainda tem umas reviravoltas bem surpreendentes. É verdade. Primeiro, Adão dá um nome à sua mulher. Eva, que o texto explica que significa mãe de todos os viventes. Mesmo debaixo de uma sentença de morte, o primeiro ato é de esperança, é olhar para frente. Mas o ato seguinte é ainda mais inesperado. Sim, é um ato de Deus. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Isso é fascinante. No meio de toda essa punição, vem um ato que parece ser de cuidado, de provisão. Como a gente entende isso? É um momento de uma complexidade imensa. Por um lado, é um gesto de misericórdia. As folhas de figueira eram improviso, né? As túnicas de pele são duradouras, uma proteção real para a vida dura que os espera. Mas, por outro lado, de onde vêm as peles? Tem essa questão. Para fazer essas roupas, um ou mais animais tiveram que morrer. Então, dentro da narrativa, este é o primeiro registro de morte, de sangue derramado. E o propósito disso é cobrir a vergonha e a vulnerabilidade humanas. Que paradoxo! O cuidado vem através do sacrifício. E então, vem a deliberação final. O texto nos dá um vislumbre do pensamento divino para a expulsão. Deus diz: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. É uma confirmação de que a promessa da serpente, de certa forma, se cumpriu. E o medo é que o homem, agora nesse estado, estenda a mão para outra árvore especial. A árvore da vida. O temor, segundo o texto, era que ele comesse dela e vivesse eternamente. Ah, claro. E isso nos ajuda a entender a lógica da expulsão. Não é só um castigo, é uma medida preventiva. A ideia é impedir um cenário que seria de filme de terror. A imortalidade, mais combinada com o sofrimento, a vergonha, o medo. Viver para sempre nessa condição seria uma tragédia infinitamente maior. A expulsão, nesse sentido, é uma espécie de quarentena existencial. E a cena final é de uma força visual incrível. O homem é expulso para lavrar a terra de que fora tomado e a entrada do jardim é selada. Deus coloca querubins e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. E é bom lembrar que esses querubins não são os anjinhos bochechudos da arte renascentista, né? Na mitologia daquela região, querubins eram seres híbridos imponentes como esfinges com asas, guardiões de espaços sagrados. A imagem é de uma barreira divina, sobrenatural e, absolutamente intransponível. O acesso à imortalidade está fechado. Uau! Que jornada! A gente começou com uma conversa aparentemente banal num jardim e terminou com guardas cósmicos com espadas de fogo. Se a gente pudesse resumir, o que essa análise nos mostrou? Bom, nos mostrou que por trás de uma história que parece simples, há uma exploração muito profunda da condição humana. Vimos como uma escolha, baseada em desejos muito humanos por prazer, beleza, conhecimento, desencadeia uma série de consequências que introduzem o conflito, o trabalho penoso, a dor e a morte na nossa experiência. É uma história sobre a natureza da autoridade, o preço do conhecimento e a complexidade das nossas relações. E ela estabelece esse paradigma do exílio, de uma humanidade que vive a leste do Éden, sempre com uma memória de um estado perdido. É uma estrutura que vai ecoar por todo o resto da Bíblia e da cultura ocidental. E no fim fico pensando, a história toda gira em torno da busca por esse conhecimento. O conhecer o bem e o mal. No final, eles conseguem esse conhecimento, mas pagam um preço altíssimo. A pergunta que fica para mim é, dentro da lógica desta narrativa,
Valeu a pena?